aos agentes comunitários de saúde e endemias que estão presentes, às vereadoras, aos senhores vereadores. Parabenizo a população por estar acompanhando os trabalhos do Legislativo. Isso é muito legítimo. Isso só fortalece o controle social, só reforça o poder da população de cobrar dos seus vereadores, os quais foram eleitos para defender os interesses da população. Sobre a questão em comento do projeto de lei, eu quero esclarecer inicialmente que o Sindicato dos Agentes de Saúde ele não permite, em hipótese alguma, a interferência político-partidária dentro da entidade sindical. Isso tem falido vários sindicatos. Nós não temos nenhum diretor filiado ao partido político, não defendemos nenhum partido político e muito menos nos dirigimos a nenhum município para negociar alguma coisa da categoria e antes ligar para o partido para saber se aquele prefeito ou prefeito é situação ou oposição para o sindicato bater de frente ou ser maleável. Inicialmente, o projeto de lei ele surgiu na Câmara e o que deixa aparentar, vereador, é que a prefeita deixou de fazer no final do mandato, mas não foi iniciativa da prefeita isso. Isso foi do sindicato, né? Nós tínhamos umas negociações em andamento. Não, nós temos algumas negociações em andamento, eu vou esclarecer a todos os vereadores, porque a gente tem as dúvidas, e aí termina que, ao final, vocês vão perceber que é uma questão legítima e legal. Nós já somos sindicatos há algum tempo, e algumas pautas de reivindicação que estão em consonância com algumas funções nacionais, nos levou a ir a alguns municípios, e por equívoco, e afrontando a ação direta de inconstitucionalidade 2135 e 2007, que proíbe a adoção de dois regimes jurídicos na mesma administração pública, nós estamos transmudando o regime das cidades aonde se perdurava o regime dos agentes funcionalistas. Também por uma questão muito óbvia, uma questão de economicidade. Os agentes comunitários de saúde e agentes de endemias, mesmo sendo servidores, gozam da mesma estabilidade estatutária, porque são servidores públicos. Uma cadeia de demissão, para poder demitir agente comunitário de saúde e agente de endemias servidores, a prefeitura teria que exonerar todos os cargos comissionados, extinguir todas as funções gratificadas e fazer um peneirão dos processos administrativos para poder chegar no servidor efetivo. E aí seria primeiro os empregados públicos, por último os estatutários. Fizemos a transmutação do regime em Parelhas recentemente, em São Fernando, fizemos a transmutação também em Jardim de Piranhas, recente, em Parnamirim, em Canguaretama, isso em consonância com a ação direta de inconstitucionalidade 2135, onde o STF bateu o martelo que existindo regime jurídico único no âmbito daquela administração, você pode adotar o regime diferencial. Qual foi o erro de algumas prefeituras? A época da emenda constitucional 51, que hoje se discute a PEC 246, ela irá alterar a Constituição. À medida que se altera a Constituição, a coisa é legal, é constitucional. Em 2006, o Congresso Federal, a Câmara, aprovou uma emenda que alterou a Constituição. A emenda 51 de 2006, regulamentada pela Lei 11.350 de 5 de outubro, também de 2006. O que é que a emenda 51 diz no seu parágrafo 1 do artigo 2º? Aqueles agentes comunitários de saúde, aqueles agentes de endemias que estiverem no exercício da função e que tenham ingressado nos quadros das prefeituras, através de processo seletivo simplificado, farão jus à dispensa de submeter um novo concurso público. A posteriori, a Lei 11.350, que regulamentou a emenda 51, ela estabeleceu no seu artigo 8º aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de endemias que encontravam-se trabalhando em 14 de fevereiro de 2006 e que fazem jus à dispensa prevista no parágrafo 1 do artigo 2º da emenda 51, aplica-se a CLT, vírgula, salvo se o município ou federal dispuser de regime diverso. A época da aprovação da lei municipal em São Pedro, que criou os empregos públicos, tanto já estava em vigor o artigo 8º da lei 11.350, como também já estava em vigor a ação direta a liminar proferida pelo STF nos autos da ação direta de inconstitucionalidade, que previa que não poderia perder o regime do âmbito da mesma administração. Por que foi adotado o regime seletista no município de São Pedro, assim como outros municípios? Porque a federação, a FEMURD, Federação dos Municípios, que defende o interesse das prefeituras, independente de qual gestão
questão era, à época em São Pedro, a FEMURNE tinha um receio de que os recursos federais, que até então pagam os dois programas, tanto a agente comunitário de saúde como a agente de endemias, pudessem acabar. E que, mantendo os agentes, efetivando-os como estatutário, o município corre o risco do dinheiro acabar e não poder demitir. Não pode demitir da mesma forma. Porque a partir do momento que criou um emprego público, ele é servidor da prefeitura, não é do governo federal. E aí, diante dessa toda essa celeuma que envolve uma afronta a uma liminar do Supremo Tribunal Federal, uma afronta ao direito, de certa forma, dos agentes que não dispõem de uma convenção coletiva de trabalho, não dispõem de uma database quanto seletistas, não sei nem se o fundo de garantia vem sendo pago da lei que efetivou para cá, se está em dia. Então, diante de tudo isso, nós propomos à prefeita, com base numa negociação a nível federal, um projeto de lei que não é nada de ilegal. É um projeto que transmuda o regime de seletista para estatutário. Ao invés de trazer despesas ao município, trará economia. Porque a partir de então o município não pagará mais o fundo de garantia. Não pagará 8% calculado sobre o vencimento dos agentes comunitários de endemias a título de fundo de garantia. Economizará esse recurso. E aí poderá usar em qualquer outra coisa. Ademais, o governo federal já repassa aos municípios, são repasses previstos na Lei Federal 2.994, de 17 de julho de 2014, que estabeleceu o repasse regular mensal aos agentes comunitários de saúde e de endemias de R$ 1.014 como piso salarial. Então, colocando na ponta do lápis, hoje, transmudando o regime dos agentes de São Pedro, não pagando mais fundo de garantia, considerando que o recurso do piso é feito pelo governo federal regularmente, e é previsto em lei federal, vai terminar que os agentes comunitários de saúde e de endemias vão ficar custando ao município de São Pedro pouco mais de R$ 450. Então, em face da responsabilidade que o sindicato tem, considerando que qualquer economia a qualquer município, principalmente num momento crítico como esse, ela é bem-vinda, só não aceita isso quem estiver morando fora do país. E considerando a importância do trabalho do agente comunitário de saúde e dos agentes de endemias para a população, e aí eu não quero aqui me ater se está se deixando a desejar numa microárea, se tem alguém da população que está insatisfeito, porque infelizmente o sistema obriga os agentes comunitários de saúde, a população que nos escuta, e o agente de endemias a muitas das vezes deixar passar na sua casa, porque a sua casa não é prioridade para o sistema do SUS do município. A prioridade são os hipertensos, os idosos, as gestantes, os deficientes, os tuberculosos e muitas das vezes aquela pessoa que não recebe a visita do agente comunitário só para dar uma satisfação é apontado como que não trabalha, que é um servidor boa-vida e muitas das vezes não entende a dinâmica. Além do mais, nós estamos, senhores vereadores e vereadora de São Pedro. Hoje temos uma equipe em Brasília, está tendo uma reunião lá com o ministro da Saúde, com a equipe do Ministério da Saúde, o SINDAS-RN, junto com a Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, está propondo a alteração do perfil profissional do agente comunitário e do agente de endemias. O que significa isso? Nós queremos ampliar o leque de importância da atividade da categoria. Como, por exemplo, o agente comunitário hoje ele não pode aferir pressão, não pode sair ferindo a pressão, não pode fazer teste de glicemia porque quer desvio de função. Porque a profissão de agente comunitário de saúde não tem dentro das suas atribuições esse tipo de atividade. Porém, os agentes comunitários de saúde têm aptidão técnica para fazer. Porque na formação do agente comunitário de saúde, ele foi preparado como técnico de enfermagem. Mas, para exercer uma atividade que compete ao técnico, se não tiver previsto na lei, ele não pode. Da mesma forma que o advogado que não tem OAB, ele não pode advogar. Dizer que esse sindicato não participa de política, não tem nenhum envolvimento com política, é o primeiro sindicato que eu estou vendo. Agora aqui ninguém está se tratando de ser contra ou se a favor de ninguém. O que nós estamos tentando procurar se informar. Por isso que era bom. Do mesmo jeito, o senhor presidente do sindicato está aqui, se o advogado desta casa tivesse. Mas por incrível que pareça, faz 2 anos que o nosso presidente é aqui nesta casa e ninguém viu esse advogado ainda aqui nesta casa.
Tá de férias. A gente não vive. Porque é muito fácil o presidente chegar aqui e se expressar e dar a sua opinião. Cadê o nosso advogado? Para nos orientar. Pronto, é o presidente. Não tem um advogado. Pronto, o presidente, ó. Por quê? É como o vereador Cristóvão falou. E eu conversei esta semana com um advogado que já foi aqui desta casa. E ele me disse apenas o seguinte: se ele está certo, eu não sei. Mas que ele me disse: se alguém fez o concurso e está esperando ser chamado, mesmo que vocês aprovem esta lei, este projeto, e a partir depois os concursados entrar na justiça, eles ganham a causa mole e mole. Se é verdade, eu não sei. Agora eu quero que o presidente traga o advogado e o presidente do sindicato também. Para eles ficarem os dois aqui, cara a cara, para a gente ver quem está com a verdade. Porque quando eu fui presidente dessa casa, eu tinha um contador aqui, a prefeitura tinha outra. Quando era para se debater o orçamento, tinha os dois aqui, para saber quem era. Agora a gente não ia ficar calado, porque da prefeitura dizia não, o da Câmara estava aqui. Agora o que não pode é a gente dizer o seguinte: eu não sou a favor e nem sou contra ninguém. A gente vai procurar saber, porque até a secretária aqui da Câmara é para ser chamada no concurso. E tem outros também. Portanto, era isso. Muito boa a sua explicação. Foi muito importante essa explicação que o senhor veio dar aqui, a gente tem gente aqui que não passa nem pela sua cabeça o que foi para escolher. Então foi muito importante. A gente tem que aprovar, porque é uma coisa que pertence à saúde. A saúde, gente, quem sabe o que é a saúde é muito importante. Eu sei que eu trabalho nessa área e sei o que é a saúde, né? Então, eu aprovo o projeto, aprovo da eu quero esclarecer o vereador Adailson, né? Que o senhor está repleto de razão em respeito à questão dos concursados. Inclusive, peço aos vereadores que têm conhecimento com as pessoas que foram aprovadas dentro do número de vagas disposto no edital que fez o certame, que pode procurar o sindicato, que nós ajuizaremos a ação, mandado de segurança, para garantir a nomeação dos que foram aprovados dentro do número de vaga previsto, porque é um direito, inclusive, a jurisprudência corrobora com isso. Esclarecer que o concurso que foi feito não dispôs de um quantitativo de vagas para substituir os antigos, não, porque eles estão parados, são servidores efetivos. O concurso que foi feito foi para ampliar o quadro, e o vereador tem razão. As pessoas que fizeram o concurso, a expectativa que foi gerada em torno do total de vagas que foi aberto para as pessoas concorrerem, essas pessoas que foram aprovadas dentro do número de vagas têm o direito líquido e certo de serem nomeados. A partir do momento que o ente público publica um edital dizendo que será oferecida tantas vagas para agente comunitário, tantas vagas para agente de endemias, e as pessoas se inscrevem, fazem o certame, vão até a última fase, dentro do prazo de validade desse certame, elas que passaram dentro do número de vagas, então aí dois têm o direito líquido e certo de serem nomeados. Um agente de endemias que foi aprovado também tem o direito líquido e certo de ser nomeado. O quadro está sendo ampliado com o concurso, isso é muito bom, o sindicato defende isso. E quanto à questão política, vereador, realmente causa estranheza. O sindicato que não tem envolvimento político partidário causa estranheza. Mas se quem colocar o desafio, quem colocar na internet aí, Sindicato dos Agentes de Saúde carimba prefeito, não bota o nome do prefeito do partido, vocês vão achar na internet vários prefeitos de qualquer partido com carimbo nos peitos. Prefeito aprovado. Por quê? Porque garantiu os direitos dos agentes de saúde.
Amanhã, quando o gestor que ganhou as eleições assumir, não sei nem quem é, não sei nem qual é o partido, nem fui pesquisar, vamos estar pedindo reuniões para discutir. No momento que ele acertar, vai levar uma carimbada nos peitos, de prefeito aprovado também. No momento que ele errar, isso é um compromisso público do sindicato. Eu não vou botar um carro de som na frente da prefeitura para chamar de prefeito ladrão, prefeito mau caráter. O debate é aqui, com argumento. Vai vir para a Câmara dos Vereadores, vai para uma mesa de negociação, vai se esgotar o poder de diálogo. Se o advogado da Câmara tivesse, seria muito bom. Ele estaria corroborando o que nós estamos dizendo. Porque parte desses nossos argumentos, vereador, não por ter quase formação jurídica, ou quase concluído, mas é com base nos julgamentos, inclusive da capital do Estado. Nós conseguimos mudar o regime jurídico dos agentes de saúde natal em 2010. Quem colocar no Diário Oficial da Prefeitura de Natal, 4 de dezembro de 2010, vai ver lá a Lei Municipal 120, que transmudou o regime jurídico dos agentes para cargo público. E um artigo que a Prefeitura colocou, que tem um grupo de pessoas que não querem ficar como seletista, porque o recebo foi garantia um dia, essas pessoas foram fazer zoada e disseram, não, eu quero ficar como seletista. A prefeitura atendeu o pedido e botou um artigo. Aquelas pessoas que não optarem pelo regime jurídico único, pelo estatutário, permanecerão como seletistas. Quando a lei foi publicada, a Procuradoria de Justiça do Estado entrou com ação direta de inconstitucionalidade contra o dito artigo, alegando o quê? Que não podia ter os dois regimes. Inclusive usou o argumento da ação direta de 2135. E o Tribunal de Justiça enviou o processo ao CAOP, a Coordenadoria do Ministério Público, que lida com a questão patrimonial dos entes públicos. E o Ministério Público Estadual disse que não poderia permanecer nenhum agente como seletista, tem que ser estatutário. De fato, o município tem um estatuto de serviço. Terminou que os próprios agentes optaram pelo regime jurídico único e a ação direta foi arquivada. Inclusive, quero colocar a jurisdição dos vereadores, independente da situação da oposição. Todos esses documentos eu tenho aqui no meu pendrive. O e-mail do assessor jurídico da Câmara, o e-mail do assessor jurídico que algum vereador tem contato, porque o que está sendo discutido aqui é muito. Colegas vereadores, vocês analisem pessoas que já vêm trabalhando há muito tempo no nosso município, independentemente de política, todos sabem que não tem uma opção de votar quem quer. E aqui não é um projeto para a gente discutir para poder falar de candidato A e candidato B. A gente vamos ver e dar condições dessas pessoas que trabalham nesse quadro de funcionário para que também façam melhor para o nosso município. Desde já, antes dos pareceres da comissão, eu sou favorável a esse projeto. Muito obrigado, senhor. Hoje, como eu falo, o rapaz veio dar uma explicação, alguém na rua fica chamando que é golpe, vereador corrupto. Primeiro, eu nunca fiz uma corrupção, porque todo mundo me conhece, as minhas condições. Se eu morrer hoje, eu não tenho dinheiro para comprar a mortaia. Porque essas pessoas que começam a conversar que vereador corrupto é para se envolver com a casa dele, que está acontecendo alguns problemas dentro da casa dele. Até o dia de hoje, não vi um vereador rico aqui em São Pedro, em nenhum município desses pequenos. Na hora, quando vinha a votação, eu vou ser a favor dos agentes de saúde. E digo a vocês que são agentes de saúde, pode contar com o voto de na caçamba.